Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alisson e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre geometria molecular e arranjo, ok? Então a gente vai falar agora de uma forma tridimensional de como as moléculas se comportam no espaço. Vamos pegar, por exemplo, a molécula de CO2, ok? Então olha só, eu tenho aqui o elemento carbono, né? CO2, só um minuto, carbono, ligado a dois átomos de oxigênio. Qual a grande sacada que a gente tem que entender? Quem está em menor quantidade é o átomo central, ok? Então, ó, o carbono está só com um átomo, átomo central. Ao redor dele eu tenho dois átomos de oxigênio, eu vou representar na cor vermelha. Ou melhor, eu vou representar na cor preta mesmo. Já falo por quê. Um aqui, outro aqui. Os elétrons do carbono eu vou representar na cor preta. 1, 2, 3, 4 elétrons. Os elétrons do oxigênio eu vou representar na cor vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu sei que ele tem 6 elétrons? Porque ele está na sexta família da tabela periódica. Então, possui 6 elétrons na sua camada de valência. Como a gente já estudou, ligação covalente, compartilhamento de par de elétrons até alcançar o octeto. Exceção só o hidrogênio, né, e alguns poucos elementos. Então vamos lá. Compartilhei um par, olhando para o oxigênio ele tinha 6, agora ele tem 7. Compartilhei outro par, agora ele tem 8. O mesmo vale para o outro oxigênio. Compartilhei um par, tinha 6. Compartilhei outro par, compartilhei um par, tinha 7. Agora compartilhei outro par, ele tem 8. Ambos os oxigênios estão estáveis. Vamos olhar para o carbono. Tinha 4, 5, 6, 7, 8. Então, alcançou também o octeto. Ligações químicas formadas, eu tenho a molécula formada. Então, como é que ficaria? Carbono, ligação dupla, oxigênio, ligação dupla, oxigênio. Observe que ao redor do carbono eu não tenho nenhum par, né, que não faz ligação, nenhum elétron que não faz ligação. Consequentemente, a gente diz que ele não tem pares isolados. Galera, pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos, elétron tem carga negativa. E o que carga negativa faz com carga negativa? Repele. Então, eles tendem a se repelir a alcançar a maior distância possível. E como ligação química é feita de elétrons, elas tendem a se repelir também. Então, a maior distância possível aqui é essa mesmo, né, de 180 graus. Galera, isso daqui forma para mim uma geometria. Que geometria é essa? É uma geometria que a gente chama de linear. Como é que ficaria a representação 3D? Se eu fosse parar para pensar, ficaria dessa forminha aqui, ó. Que eu tenho o CO2 e essa seria a molécula de CO2 no espaço. Ok? Difícil? Moleza, né? Então vamos seguir. Essa é a geometria que a gente conhece como linear. Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima geometria que a gente pode ter é uma geometria chamada de de trigonal planar ou trigonal plana, né? Como é que ela é feita? Vamos pegar aqui, por exemplo, BF3, a molécula de BF3. Opa. BF3. Galera, o boro, ele também é uma exceção à regra do octeto e ele só se estabiliza com 6 elétrons. Ele está na terceira família, então ele tem 3 elétrons. 1, 2, 3. Para alcançar 6 faltam 3, né? Então, ó, ele está em menor quantidade, ele é o átomo central. Vamos pegar e desenhar os átomos de flúor, né? 1, 2, 3, ok? E, consequentemente, o flúor está na sétima família, ou família 17, tem 7 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? O que acontece? Compartilhamento de par de elétrons. O boro, como eu falei, ele fica estável com 6 elétrons. E o flúor está na sétima família, para alcançar 8, só falta um elétron. Então, compartilhando, todos estão estáveis. Galera, ficou algum elétron não ligante ao redor do boro? Não, né? Você vê que ao redor dele, ó, os elétrons dele estão todos participando de ligações, ok? Nenhum não está participando de ligações.
Qual a maior distância possível entre esses ângulos de ligação aqui? Galera, a maior distância possível é de 120 graus. Então ficaria como? Essa seria a maneira correta de representar a molécula de BF3 e, consequentemente, essa seria a sua representação 3D. Essa aqui é a sua geometria, ok? Essa geometria é chamada de trigonal plana, ok? E, consequentemente, essa seria a representação do BF3. Tranquilo? Tranquilo, né? Ok, vamos seguir. Já vimos duas geometrias, já já eu volto com elas para vocês. Próxima molécula, vamos pegar a molécula de água. Simples também. Olha só, molécula de água, representada pela fórmula H2O. Oxigênio está em menor quantidade, é o átomo central. Oxigênio, sexta família, 6 elétrons. Vamos lá. Oxigênio, né, no meio, hidrogênio. O hidrogênio é da primeira família, então 1 elétron. Hidrogênio, 1 elétron. Ok? Bom, o hidrogênio, a gente sabe que ele só precisa de 2 elétrons para ficar estável. Ele já tem um, então só falta um. Se estabilizou. O outro se estabilizou. Ambos estão estáveis. Agora olha o oxigênio. Ele tinha 6 elétrons, 7, 8. Seguiu a regra do octeto. Também está estável. O que a gente tem que observar agora? Observe que eu tenho elétrons que não fazem ligação, né? Vou circular eles aqui de laranja. Ó, eu tenho esses elétrons que não participam de ligação. Ao todo eu tenho 2 pares de elétrons. Galera, na teoria de repulsão dos pares eletrônicos, os elétrons eles se organizam em forma de pares. Então, como é que ficaria a representação da molécula de água? Corretamente, né? Ficaria bonitinho assim, ó. H, tracinho O, tracinho H. Olha só, um par de elétrons não ligantes, outro par de elétrons não ligantes. A gente diz o quê? Que aqui eu tenho uma nuvem eletrônica não ligante, aqui eu tenho uma nuvem eletrônica não ligante. Galera, se eu fosse levar em consideração todo o arranjo da molécula, eu teria uma fórmula tetraédrica, né? Eu teria isso daqui, ó. Aqui é como se fosse, só colocar a cor vermelha, um átomo de hidrogênio. Aqui outro átomo de hidrogênio, né? E aqui eu teria pares não ligantes. Galera, o arranjo dela é esse formato tetraédrico. Só que o que eu tenho que levar em consideração? Que o arranjo, ele só mostra pra gente quanto a molécula está se distorcendo, porque a gente sabe que elétron, ele não ocupa espaço, né? Ele só serve para dobrar essas moléculas para baixo, perdão, essas ligações aqui para baixo, né? Então, como ficaria realmente a geometria da água? É bem parecida com a tetraédrica, só que eu não tenho aquelas duas nuvens aparentes, elas só existem para empurrar a molécula para baixo. Isso é o que a gente chama de geometria angular, beleza? Ela é bastante semelhante com a linear, só que eu tenho, nesse caso aí, 2 pares empurrando ela para baixo, ok? Tranquilo? Próximo exemplo que eu posso ter aqui, eu tenho também a geometria chamada de geometria piramidal trigonal. Né? Por exemplo, a molécula de amônia, NH3. Né? Nitrogênio, quinta família, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? O que vai acontecer? O nitrogênio está em menor quantidade, átomo central se liga a 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Ok? O que vai acontecer? Ligação covalente, nitrogênio com 5 elétrons. Deixa eu só representar os elétrons do hidrogênio. Nitrogênio está com 5 elétrons, para alcançar o octeto faltam 3. Beleza? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Compartilhamento de par de elétrons. Compartilhou um, compartilhou outro, compartilhou outro. Tinha 5, agora o nitrogênio tem 8. O que aconteceu? Tem um par de elétrons não ligantes, né? Olha só. Como que representa de forma correta isso? Dessa forma aqui, ó. Só um minuto. N, par de elétrons não ligantes, H3, H, H, H. O que você observa? Que o formato, né, as nuvens,
elas se assemelham também com o tetraedro, né? Se eu for parar para pensar, olha só como é parecido. Mas o que eu levo em consideração? Que elétron não ocupa espaço, ele só distorce a molécula. Então eu tenho um hidrogênio aqui, opa, hidrogênio aqui. Aqui eu tenho um par de elétrons não ligantes. Agora, como é que eu imagino a molécula? Como ficaria essa molécula? Ignore isso daqui, ó, como se isso aqui não existisse. Qual geometria é essa que a gente chama de trigonal plana? E ela é mais ou menos assim. Olha só a representação e a geometria, como é que fica. Par de elétrons não ligantes, e essa é a geometria, perdão, falei trigonal plana, piramidal trigonal, ok? Galera, essas são as principais, falta falar da última. Vamos pegar a molécula de metano, CH4. Carbono, quarta família, ou família 14, 4 elétrons. Se liga a 4 hidrogênios. Hidrogênio, primeira família, 1 elétron. Olha lá. 1. Ligação covalente rolando entre eles. 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. O que eu estou observando? Que eu não tenho pares não ligantes ao redor do carbono. Então já sei que a estrutura ela tem um formato semelhante ao tetraedro. A gente diz que a geometria molecular do metano é um tetraedro, ok? Então as geometrias utilizadas na aula de hoje foram, vou colocar aqui os exemplos, né? Só um minuto. Olha só, a primeira, geometria linear. Segunda, geometria trigonal plana, ok? Terceira, geometria angular. Quarta, piramidal trigonal. E a última, geometria tetraédrica. Beleza? Galera, essa foi a aula de hoje sobre geometria molecular. Lembrem-se dessas geometrias principais aqui, ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até a próxima aula. Valeu!